O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como que agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Quem é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é?
No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, não vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho longo, mas de uma beleza ímpar, né? Primeiro eu gostaria de dizer que a respeito desse evangelho, e eu vou me deter para fazer essa reflexão, somente no evangelho, por mais que as duas leituras elas sejam também importantes, têm uma profundidade, esse trecho do evangelho de João, ele é tido como uma catequese batismal, uma catequese da iluminação. Quando vocês lerem a história da igreja, dos santos padres, né, do início do cristianismo, vocês vão perceber que esse texto ele sempre era usado exatamente nessa perspectiva de ajudar os catecúmenos, aqueles que estavam se preparando para a noite da vigília pascal receberem os sacramentos. O sacramento do batismo, o sacramento do crisma, o sacramento da Eucaristia. No sentido de que, o que esses sacramentos devem produzir em nós? Tem que produzir luz. Os sacramentos têm que nos abrir os olhos. Esse é o sentido, se nós quiséssemos fazer assim uma síntese da síntese desse evangelho de hoje. Uma liturgia, uma catequese batismal, uma catequese da iluminação. Em outras palavras, aquilo que os próprios santos padres dizem, né? Quer dizer, ninguém de nós nascemos cristãos, ninguém de nós nasce católicos. Nós precisamos, assim, ter pessoas que nos ajudem, que vão despertando em nós, abrindo os nossos olhos, a nossa consciência, o nosso coração, para a riqueza que é a vida cristã, para a riqueza que é o seguimento de Jesus, a riqueza que é, enfim, você participar, viver, professar a sua fé e participar da vida de comunidade. Essa é a síntese do que está proposto. Por isso é um itinerário que nos é proposto. E vocês percebem que no meio da cura, no meio, há toda uma discussão, não é assim? Quem é Jesus? Como é que ele faz isso em dia de sábado? Há aqueles que questionam, será que esse cara é cego mesmo? Será que não está nos passando uma peça? Para dizer toda essa linguagem figurativa, que nós, nesse nosso itinerário de fé, nós também vamos enfrentar no nosso cotidiano, nós vamos enfrentar ambientes hostis à vida de fé. Pessoas que nos questionam, pessoas que querem nos tirar desse nosso itinerário. Nós vamos enfrentar as nossas próprias crises existenciais, crises de fé, crise de questionar Deus, crise de questionar a vida cristã. Enfim, nós também vamos enfrentar ambientes difíceis de a gente professar e viver a fé. Então, aqui está a dinâmica, por isso é chamado uma liturgia, uma catequese batismal, uma catequese da iluminação. Iluminação.
Mas à luz disso, só para que a gente tenha esse pano de fundo desse texto de João, o que eu quero dizer com isso? Ora, nós estamos chegando já no final desse nosso tempo quaresmal, preparação para a Páscoa. Por isso que nos é apresentado hoje essa catequese que nos apresenta Jesus como luz. Luz que veio iluminar o caminho da gente, veio iluminar o caminho do mundo. O cego que está colocado nessa história é símbolo de todos nós. Símbolos de todos nós, homens e mulheres, que vivemos, podemos estar vivendo, ou já fizemos a experiência, ou poderemos vir a viver, quem sabe, tempos de escuridão. Privados, podem em algum momento nos privar da luz. Podemos estar, quem sabe, como que prisioneiros das cadeias que nos impeçam de chegar à plenitude da vida. Então é bom que a gente coloque também, assim, essa figura do cego como sendo cada um de nós. E é bom que nós olhemos também esse texto com um olhar, eu diria assim, um olhar de esperança. Por que um olhar de esperança? Porque nós, cada um de nós não podemos nos fechar num pessimismo, muitas vezes, se não sempre, estéril. De a gente decidir que o mundo não tem mais jeito, que o mundo está perdido, que na nossa volta só há escuridão. Também, sim, é importante nós não escondermos a realidade. A gente não fazer como avestruz, botar a cabeça embaixo da terra e dizer assim, não quero ver nada do que está acontecendo. De a gente ficar indiferentes à nossa realidade, dizer que está tudo bem. Não se trata disso. Quer dizer, nós temos situações, nós temos valores, nós temos esquemas que nos mantêm fechados no nosso egoísmo. Nós temos esquemas, instituições que nos mantêm fechados a Deus, aos outros, nos mantêm diferentes, incapazes, inclusive, de nós nos realizarmos plenamente. Então, quando a gente olha o Evangelho, a gente se volta para o Evangelho, a gente pode dizer assim que este cego do Evangelho, ele é o homem, é a pessoa que não consegue ver, lá está escrito, não consegue, é um cego de nascença, que ele não consegue ver desde o nascimento. Mas aqui é bom, porque a concepção da época de Jesus era o seguinte, se ele não consegue ver, é porque ele está em pecado. Se não é ele que está em pecado, é os pais que estão em pecado. Isso é castigo de Deus por algum pecado grave cometido. Mas o Evangelho, por isso que é bom a gente ver com um olhar de esperança, porque não se trata aqui de pecado, mas se trata exatamente da própria situação vital, da cegueira humana que se expressa de um jeito muito claro nesta pessoa do Evangelho de hoje. Neste cego, neste ser humano. Percebamos que no Evangelho, aparentemente, há muitos que querem ajudar o cego a ver, os mestres da lei, mas que, querendo ajudá-lo a ver, mas que deixam ele na cegueira. Deixam ele na cegueira. E que é uma cegueira que começa sendo uma cegueira, sim, externa. Ele não consegue ver as coisas, ele não compreende o sentido da sua vida real, mas que essa cegueira, ela evolui para uma cegueira interior, no sentido de ele não saber quem ele é, em quem que de fato ele pode confiar, de uma cegueira de ele viver sendo sempre manipulado por outras pessoas. Então, o retrato é essa figura que o Evangelho nos narra. Talvez o Evangelho de hoje, ele nos leve nessa caminhada nossa, nesse nosso itinerário quaresmal, leve a gente a refletir o que de fato nesse nosso mundo, o que gera escuridão, o que gera de fato alienação, o que gera trevas, o que gera cegueira, o que gera morte.
O que impede o ser humano de ser uma pessoa livre e dela poder se realizar plenamente conforme é a proposta do projeto de Deus? Percebamos que o Evangelho, ele descreve várias formas de responder negativamente à luz libertadora que Jesus oferece. Negativamente. O Evangelho ele vai mostrar que tem aquelas pessoas que se opõem, assim, de uma forma decidida à proposta de Jesus. Porque, no fundo, essas pessoas elas estão como que instaladas na mentira. E a luz que Jesus vem trazer acaba incomodando eles. Fariseus, mestres da lei, incomodam, né? Incomodam. Há também aqueles que, no fundo, têm medo de se defrontar com a realidade. Têm medo de se defrontar com críticas. Que, no fundo, se deixam manipular pela opinião dominante. E que, talvez sim, por medo, preferem continuar escravos do que arriscar um caminho de liberdade. E por fim, o Evangelho mostra também que tem aqueles que, apesar de reconhecerem que a luz é importante, de reconhecerem as vantagens da luz, de reconhecerem que Jesus traz uma bela mensagem, eles ainda preferem deixar que o comodismo, deixar que a inércia prendam eles numa vida de escravos. Para nós é muito importante ter assim, essas formas de perceber essas formas negativas de responder à luz libertadora, porque a pergunta para nós é se de fato, será que eu me identifico com alguns desses grupos? Porque o Evangelho ele tem uma direção, quer dizer, o cego que escolhe a luz, que adere incondicionalmente a Jesus, a sua proposta, esse é o modelo que é proposto para nós nesse tempo quaresmal. Então a palavra de Deus convida a gente, nesse nosso tempo quaresmal, mas não só agora, é sempre, a um processo de renovação. Que leve a gente, a cada um de nós, a deixar tudo aquilo que nos escraviza. Deixar de lado. Tudo aquilo que aliena a gente, tudo aquilo que oprime o ser humano. No fundo, de a gente deixar de lado tudo aquilo que brilhe em cada um de nós a luz de Deus. E que impede também que nós possamos nos realizar enquanto seres humanos. Então, para que a celebração da Páscoa, que em breve nós vamos celebrá-la, né? Vamos vivenciá-la. Para que essa celebração, de fato, ela possa significar algo para nós, é preciso, cada um de nós, decididamente, a gente fazer essa caminhada quaresmal. E a gente renascer, feitos homens novos. Por isso, essa ideia, essa ligação com a liturgia batismal, a liturgia da iluminação, de nós como pessoas novas, que nós possamos viver de fato na luz, e que nós possamos também, vivendo na luz, acolhendo essa luz, nós possamos dar testemunho da luz. Aqui há um outro ponto importante, não é só para a gente receber luz, mas dar testemunho da luz. No fundo, veja, aqui a gente poderia alargar muito a reflexão. Um outro viés que a gente poderia tomar nessa reflexão, nesse tempo nosso, essa nossa realidade, o contexto que a gente vive de mundo, me parece assim que ele é muito marcado por uma ansiedade nossa de querer ver tudo ao mesmo tempo. Ver tudo ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo que a gente quer ver tudo, o olhar da gente, ele tem uma marca. O nosso olhar ele é marcado pela racionalidade, que tudo examina, que tudo analisa, a gente compara, a gente separa. Por que eu chamo a atenção disso?
Porque daí é disso que resulta o nosso olhar, não é a melhor palavra, mas o nosso olhar desviado. Aquele nosso olhar que se transforma num olhar insensível, duro, frio. E eu penso assim que este é o grande pecado que nós podemos cometer contra o olhar. Um olhar muitas vezes supérfluo, um olhar muitas vezes imediatista, um olhar muitas vezes sem vibração, narcisista muitas vezes, um olhar sem brilho, e que nesse olhar, quando a gente mantém esse olhar, nesse olhar não tem espaço para admiração, não tem espaço para contemplar o outro, não tem espaço para a gente contemplar a maravilha da criação, não tem espaço muito menos para a acolhida, e para a presença do outro. Só existe nesse olhar assim, de querer ver tudo ao mesmo tempo, do imediatismo, da racionalidade. Só tem um olhar que fixa, que aliena e que escraviza. Então nós também precisamos, nessa nossa caminhada quaresmal, purificar o nosso olhar. Purificar. De nós termos também o nosso olhar como o olhar de Deus. Então, para finalizar, senão vocês vão embora às 10 horas da noite aqui, né? Para finalizar, para dizer assim que receber a luz, de que nos fala o Evangelho, receber a luz de Deus, receber essa luz que Cristo oferece para nós, no fundo, é a gente acender em cada um de nós a luz da esperança no mundo. Por isso que eu chamava a atenção antes. É um Evangelho que nos provoca um olhar de esperança, olhar para frente. No sentido de que eu, recebendo a luz, podendo ver, o que eu faço para eliminar, para terminar, para extinguir as trevas que geram sofrimento no mundo, que geram mentira, que geram alienação, que geram tanta injustiça como a gente presencia. Quer dizer, a luz de Cristo, voltando novamente para a liturgia batismal, a liturgia da iluminação. Vamos rever o nosso batismo. Aquela luz de Cristo, lá no dia que cada um de nós somos batizados. Aquela luz que os padrinhos foram acender a vela no círio pascal. Os padrinhos passaram essa luz para nós no dia em que nós somos batizados. Essa luz, de fato, ela brilha em mim e ela ilumina a partir de mim o mundo. Ela brilha. Hoje de manhã, aqui na missa das 10, nós fizemos assim um auê com as crianças aqui, com esse evangelho, porque nós distribuímos umas velazinhas para os pais, exatamente, para que os pais viessem aqui, acendessem as velas no círio pascal e levassem as velas para os seus filhos. Para indicar exatamente esse compromisso da iluminação, de nós sermos os portadores da luz de Cristo no mundo. Uma luz que ilumina, uma luz que transforma, uma luz que se torna, assim, pela nossa ação, pelo nosso testemunho, se transforma em dinamismo que ajude a transformar o mundo num mundo mais justo, mais solidário, mais fraterno. Esse é o desejo que nós queremos. É isso que o Evangelho nos pede. Que Deus nos ajude, que esse nosso itinerário quaresmal que está indo para o fim, nos ajude. Nos ajude. Ainda há tempo para a gente renovar, ainda dá tempo para a gente converter, ainda há tempo para a gente abrir os nossos olhos. Assim seja. Vamos ficar de pé e vamos também nós